Bom dia, queridos irmãos, amigos, graça e paz do Senhor para com você, com sua família, com cada um de nós, né? Que beleza, hoje nós estamos no dia do Senhor, o domingo, e é o dia que nós vamos estudar com muita alegria a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 22 e a nossa lição está baseada no texto da Carta aos Romanos, o capítulo 5. É a lição número 4. Uma nova condição humana. Como já vimos na lição anterior, a justificação acontece quando Deus não nos imputa nossos pecados, declarando-nos assim justos diante dele. Por causa da morte sacrificial e da ressurreição de Jesus. Jesus foi o justo que morreu pelos injustos, nós. Mas, na prática, quais seriam os efeitos de sermos pessoas justificadas? Então vejamos que essa lição vai nos trazer. Primeiro, o que a justificação nos traz? Em primeiro lugar, Paulo afirma que depois que fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, estamos em paz com Deus. Romanos 5:1. Dessa forma, nós não estamos mais separados da sua glória, pois Deus, em Cristo Jesus, reconciliou consigo o mundo, não levando em conta os pecados da humanidade, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Estamos em paz, pois a amizade foi refeita e assim como Abraão, somos chamados de amigos de Deus. Que beleza, né? João 15, 15. A segunda afirmação é: obtivemos acesso pela fé e essa graça que estamos firmes. Então, repetindo, a segunda afirmação é: obtivemos acesso pela graça, pela fé, a essa graça que estamos firmes. Romanos 5:2. Para entender esse versículo, é necessário analisarmos o verbo acessar, prosagoge. Esse verbo era usado em contexto de formalidade para indicar ao menos duas situações. A primeira, quando uma pessoa era introduzida em um santuário, algo que não era comum na antiguidade, pois os santuários eram os espaços reservados para os sacerdotes. A outra ocasião acontecia quando alguém era conduzido a uma audiência real, a fim de ser apresentado ao monarca. Porém, esses acessos eram circunstanciais. Há, no entanto, uma diferença significativa no acesso que temos a Deus por meio da justificação, pois ele é permanente, pelo fato de estarmos firmados em sua graça. Assim, depois de introduzidos ao santuário ou à presença do rei, desfrutamos de uma bênção muito melhor do que uma simples aproximação momentânea, pois nós nos tornamos o santuário de Deus e podemos desfrutar de sua presença em todo o tempo. Essa não é uma bênção circunstancial, mas permanente. A terceira afirmação é que nos alegramos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 2b. A esperança elpis cristã
não é como a do cotidiano carregada de incertezas. Por exemplo, ao sairmos de casa, esperamos regressar, apesar de não termos certeza plena disso. Pelo contrário, ela é a perspectiva alegre alegre e confiante de que Deus é fiel em cumprir suas promessas, 2 Timóteo 2,13. Assim como fez com Abraão, né? Então, essa esperança tem sua base em Jesus, pois ele é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus, Hebreus 1,3. Em outras palavras, uma vez que a glória de Deus se manifesta em Cristo, e por isso tudo o que Deus tem a fazer em nós e por meio de nós está assegurado por Jesus. 2. Alegria. Paulo novamente diz: alegrem-se, Romanos 5,3. Porém, agora, nas tribulações, tlipsis, ou seja, na pressão que decorre do ato de viver. Jesus também usou esse termo quando disse: no mundo tereis aflições, João 16:33. Mas qual é o motivo pelo qual o apóstolo nos orienta a ter alegria nas tribulações? Paulo, com certeza, não está nos ensinando a termos prazer no sofrimento, nem que Deus espera isso de nós. Ele está orientando a encarar a vida em uma nova perspectiva. Se antes a pressão da vida era encarada como um castigo divino, hoje estamos em paz com Deus. Se era encarada com desânimo, agora, como Jesus ensinou, temos bom ânimo, João 16:33. Se era vista com falta de significado, atualmente com a expectativa de crescimento, pois a tribulação produz perseverança, hipomone, que é a capacidade de ser resiliente, isto é, a convicção de que as dificuldades podem ser superadas. A perseverança produz um caráter aprovado, docme. Esse termo era utilizado para metais que eram purificados pelo fogo para que fossem limpos das impurezas. Por isso podemos afirmar que quando enfrentamos as pressões da vida com paciência, saímos delas melhores e mais perto de Deus. E por fim, voltamos à esperança. Ela não pode nos decepcionar, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu, Romanos 5:5. Isto é, Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia de que está por vir. 2 Coríntios 1:22. O fato de Jesus morrer por nós, quando éramos pecadores e ímpios, de fato, é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Ser pecador e ímpio significa estar em um estado de rebeldia e falta de dependência de Deus, ou seja, éramos inimigos de Deus. É como se disséssemos para Ele: não precisamos de você. Mesmo que
na qualidade de inimigos e afastados dele, Deus se compadeceu de nós e nos justificou pelo sangue de Jesus e nos reconciliou pela sua morte, razão porque estamos salvos da sua ira e devemos nos alegrar. Romanos 5, 6 a 11. Terceiro momento, Adão e Jesus. Lá em Romanos 5, 12 a 21. Paulo, até o momento, ensinou-nos como nós alcançamos salvação por meio, ou melhor, justificação, reconciliação, somente por meio do sacrifício subjetivo de Jesus e de sua ressurreição. Então vejamos, nós com certeza só podemos aproximar de Deus por sua graça, mas surge uma dúvida, porque a morte substitutiva de um único homem tem efeito sobre todos nós que cremos. Aqui estamos diante da doutrina da solidariedade da raça. Esse ensinamento tem a ver com a forma como um judeu se via dentro da sociedade, pois ele nunca se considerava como um indivíduo, mas se via como pertencente a um clã, uma família, uma nação. E além daquela sociedade, ele não tinha verdadeira existência. Logo, o pecado de um era o pecado de todos. A justiça de um era a justiça de todos. Esse pensamento está presente, por exemplo, na oração de Daniel, quando ele afirma: nós pecamos e fizemos o que era mal aos teus olhos. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Daniel 9:5. Daniel não se via fora da comunidade de Israel. Ele fazia parte daquele povo. Portanto, a oração dele era comunitária. É dessa forma que Paulo compreende Adão. Adão era um indivíduo vivendo em sua individualidade. Adão era um ser humano e, como tal, era um com a humanidade. Logo, se ele peca, toda a humanidade peca nele e com ele. Seu pecado foi pecado de todos os homens. Mas qual foi o pecado de Adão? A narrativa bíblica em Gênesis 2:17 conta que Deus colocou duas árvores no jardim do Éden: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira simbolizava a vida e a dependência de Deus. A segunda representava o desejo de autonomia. Por isso, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era clamar para si o direito de definir o que é o bem e o que é o mal. Era decidir viver em autonomia em relação a Deus. Era o ser humano afirmando para o Criador: eu consigo viver separado de ti. A partir de agora, eu dou sustentação à minha própria existência. Adão foi e representa o ser humano que diz não para Deus. Conclusão: o problema é que a humanidade não tem vida em si. Ela não consegue sustentar a própria existência, pois nada existe fora de Deus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. O resultado da autonomia do pecado foi a morte.
Não há vida quando estamos separados de Deus. A humanidade foi criada boa, porém sua condição mudou. O pecado não é a natureza do homem, pois o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. O pecado tem a ver com a condição em que o homem encontrou por conta da desobediência. Todavia, esse conceito, que pode ser empregado para produzir tamanha desesperança no ser humano, pode ser utilizado de maneira inversa. Se por causa do pecado de um homem veio a morte e a condenação, por um só ato de justiça de Cristo, a culpa foi removida e a vida trazida para todos os que creem. O argumento paulino é que, da mesma forma que a humanidade foi solidária com Adão e, por consequência, herdou sua condenação e morte, ela também é solidária com Cristo e, por isso, perdoado para a vida, mesmo depois que a lei mostrar a gravidade do pecado, tornando a culpa ainda maior. Esta graça de Cristo ultrapassa a condenação da lei, pois não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Romanos 5,15. De acordo com este texto de Romanos, o alcance da graça superabundante, Romanos 5,20, trazida por Jesus, é muito maior do que a condenação trazida por Adão, Romanos 5,17, para todos os que depositam sua fé em Jesus. Para pensar e agir. Você entende por que sermos justificados, estamos em paz com Deus? Segundo, você se alegra na esperança e nas tribulações? E terceiro, você consegue aplicar o conceito de solidariedade em suas relações humanas? Você se vê um como o próximo? Por isso fala, de amar ao próximo como a ti mesmo, porque nós somos iguais. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, porque podemos entender os teus propósitos e podemos entender por que o Senhor nos justifica em Cristo Jesus. Porque o Senhor não nos quer perdidos para sempre. O Senhor não nos quer dominado pelo pecado. O Senhor não nos quer longe de ti, mas o Senhor nos quer próximo ao seu lado, vivendo uma dependência com o Senhor, vivendo na presença do Senhor. E nós te rendemos graça por esse amor tão grande do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos na nossa caminhada. Fortalece a nossa fé. Dá-nos a sabedoria do céu. Dirige os nossos passos. Fica, Senhor, conosco. Nós precisamos da Tua presença. E queremos, Deus, clamar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas nossas bisnetas, por todos os nossos familiares, ó Deus. Queremos, Deus, clamar pela vida da Bruna, está passando bem da sua cirurgia, como tivemos notícia hoje, ontem, pela irmã Ana. Queremos clamar pela vida da irmã Ana, que está ali com ela, e a perspectiva, Deus, da alta. Ó Senhor, tem misericórdia da tua filha e ajude-a, ó Deus, na sua recuperação. Queremos, Senhor, te agradecer pela vida do Alain, pelo cuidado que o Senhor tem tido com ele. Queremos, Deus, clamar ao Senhor
pela vida da Maria Elisa, ó Senhor, internada ali no hospital, tão pequenininha, Deus. Se misericordioso, Pai, restaura a sua saúde. Te agradecemos pelo restabelecimento da Ágata. Ajuda cada um de nós, ó Deus. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. Nós clamamos ao Senhor porque a nossa esperança está no Senhor. E só o Senhor pode nos socorrer. Fortalece-nos, ó Deus, a cada dia. E dá-nos a alegria de sempre estar na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E você pode dizer amém? Vamos mais uma melodia. A luz do céu. Deixa a luz do céu entrar na sua vida e aproveite, goze da força dessa luz do céu que é Jesus Cristo. Pois é, estamos assim caminhando para o final da nosso estudo da EBD, que tenhamos um domingo alegre junto dos nossos familiares, que tenhamos um domingo na presença e na dependência do Senhor. E não se esqueça, logo mais, culto na casa do Senhor. Vá à casa do Senhor. Esteja ali com outros irmãos, se alegrando, cultuando e usufruindo, aproveitando a presença do Senhor. É um culto maravilhoso que você pode prestar ao Senhor. Faça isso. Logo mais, a partir das 19h30, há uma igreja perto da sua casa. Não fique em casa. Que Deus te abençoe, nos dê um dia de alegria e amanhã, se Deus permitir, voltaremos trazendo para você uma nova devocional com você no seu lar. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor. Amém?